Queridas tias, queridos tios, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. E desta feita estamos para comentar a lição de primários, lição de número 9. Lição esta que vai ter por título: Na casa de Deus eu aprendo a perdoar. O texto para contação da história está em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35, e em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14, que é onde vai se encontrar o texto para memorizar. Então, nesse texto que nós temos, nós vamos poder trabalhar a ideia do perdão, tá bom? E eu trago aqui algumas sugestões para as tias, para os tios, poderem trabalhar essa lição, tá bom? Quero já começar com a ideia do objetivo. O objetivo, ele precisa ser perseguido, porque às vezes a gente está contando a história, está fazendo uso aqui dos aparatos que nós temos, mas esquece do objetivo, que é o principal norte aqui a ser atingido. Que os primários entendam que precisamos perdoar uns aos outros como Jesus nos perdoou. Então não basta só contar a história, eu tenho que focar na ideia do perdão e ainda associar esse perdão ao perdão que Jesus tem nos perdoado. Então associar como, tá? Perdoar como Jesus nos perdoou. E o ponto central da lição é que o perdão é um presente. Olha que coisa boa. E é justamente que nós vamos trabalhar com os irmãos essa ideia, sendo um presente que quem dá ou quem libera o perdão está dando à pessoa perdoada. Né? Então, vamos aqui trabalhar nesse sentido da lição. Primeira dica na questão do memorizar. Normalmente, nós fracionamos o texto para que as nossas criancinhas memorizem o texto. Né? Só que o texto ele já está pequenininho. Então, vocês poderão perguntar individualmente. Se tem 5 alunos, pergunta aos 5. Se tem 10, pergunta aos 10. E no final, pergunta a todo mundo numa única voz, que eles respondem muito bem, tá? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Colossenses 3, versículo 13, a parte B. Então, como é pequeno e é fácil de memorizar, vocês vão perguntando um ao outro. Começa com aqueles que têm um poder de memorização maior e vai por eles, até aqueles que têm mais dificuldades. Porque quando vocês começarem com aqueles que já têm facilidade, aquele que tem dificuldade já tem ouvido várias vezes. E aí vai conseguir memorizar também, tá bom? Então, fez a rodinha da pergunta. Quando todos já responderem, pergunta todos de uma vez só. Tá? E para memorizar, o que diz? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Tá? Então, é aqui que a gente vai trabalhar. Tá bom? Nós temos 4 imagens para essa lição. Na primeira imagem, nós já encontramos, aparece aí para os irmãos, nós já encontramos o rei chamando aí a atenção do seu devedor e perdoando-lhe a dívida. Eu proponho para vocês que iniciem a história da dívida. Por quê? Nem toda criança ela consegue compreender a ideia de dever, de dívida, e tampouco mensurar os dinheiros, os valores. Não vai adiantar falar de moeda grega, não vai adiantar falar de moeda romana, não vai adiantar falar de dracma, falar de dinheiro, falar de... Não adianta. Por quê? O nível de cognição das crianças é outro. E a gente precisa trabalhar o mais concreto possível, tá bom? Então, se a ideia aqui é construir o perdão, construir o significado do perdão, eu preciso passar para as crianças que aqui nessa passagem, alguém que recebeu uma quantia muito grande, que foi perdoado por essa quantia muito grande,
não teve a compaixão de perdoar alguém que recebeu uma quantia pequenininha, tá? Então, começa já fazendo essa ilustração sobre o empréstimo propriamente dito. Se você quiser já trabalhar com a proposta que nós fizemos semana passada, que é com aqueles dinheirinhos daquele jogo de comprar propriedades, monópolis, ou também aqueles dinheirinhos que vêm nos pacotes de pipoca de arroz, ou você mesmo construindo, né, fazendo no papel uma cédula de R$2, de R$5, de R$10, de 20, de 50, de 100. Então você pode fazer isso, tá? Alguns alunos do primário já compreendem essas diferenças de valores. Acontece que para você fazer a questão do montante de um para um montante de outro, vai ter um trabalho enorme, tá? Mas pode fazer sim, e quanto mais você conseguir diferenciar entre o montante que um recebeu e o montante que outro recebeu, melhor ainda, tá bom? Para que as crianças entendam essa ideia mesmo de disparidade e até fiquem espantadas, tá? Como é que alguém recebeu um perdão porque devia tanto e não teve coragem de liberar perdão para quem não devia quase nada, tá? Então, essa ideia mesmo de trazer esse disparate, né? Essa desassociação. Acontece que eu trago para vocês algo que vai associar começo, meio e fim, tá bom? Então, eu trago para vocês, primeiro, um manto que nós fizemos, tá? Numa aula que nós falamos sobre o rei Salomão. Então, você pode aproveitar aquela coroa que já foi feita, o manto que já foi feito, e trabalhar nessa aula, né? Pegar justamente 3 alunos, um para ser o rei, um para ser um dos devedores e outro para ser o segundo devedor, tá bom? E no manto, é claro, né? Fazer isso direitinho com os alunos, de forma que com a coroa, não tem coroa, não lembra onde colocou, não quebrou, ou algo desse tipo, não estou com dinheiro para comprar uma, né? Faz de papel, não tem problema. Uma tirinha de papel, né? Ou até uma sobra mesmo de TNT, uma tirinhazinha com algumas pontinhas, vai dar a ideia de coroa, tá? Colocou ali, tranquilidade. Então aquela pessoa já se configura o rei. Não estou com manto, não estou com coroa, não estou com nada, ó, pede alguém lá um paletó, lá do seu marido, ou seu, caso seja professor. Então pega lá o paletó, escolheu alguém para ser o rei, colocou ele lá, porque a ideia daqui do senhorio, do rei, da pessoa de maior poder aquisitivo, é também se caracterizar nas vestes. Então você já coloca lá uma cobertura para essa pessoa, já dá esse destaque em relação aos outros. Ok, pessoa do rei já estabelecido. Mas aí vem o empréstimo. Porque na lição nós estamos abordando já a cobrança. A cobrança e logo em seguida o perdão, né? Mas antes de cobrar, houve um empréstimo, tá? E aí eu trago para vocês, vou tentar não mostrar aqui a marca do chocolate, mas eu trago para vocês uma caixinha de chocolate. E você, então, professor, vai ser esse rei, tá? Você vai ser esse rei. Ou, se quiser, pede um outro aluno para ser, tá bom? Então, esse aluno que for rei, ou você que seja o rei, vai emprestar a caixinha todinha de chocolate ao primeiro aluno, tá bom? Então, esse aluno vai pegar uma caixa de chocolate e é emprestado, então vai ter que prestar contas depois, tá? Esse aluno que pegou essa caixinha de chocolate emprestado, vai emprestar um chocolate, deixa eu ver aqui, pronto, sem mostrar a marca, tá? Abri, pronto, pode ser que mostrou. Mas, pronto, tá cheio de chocolate aqui, ó, cheio de chocolate. E depois da aula você distribui, é claro, tá? Com os seus alunos. Mas aí, esse que recebeu essa quantia bem grande do rei,
né? Uma caixa cheinha de chocolate, tá? Que aí você pode mensurar como dinheiro, pode mensurar como joias, pode mensurar como que for, de acordo com o que está na lição. Mas a ideia é, ele recebeu muito, e emprestou somente um. Então, pegou um, vem cá o outro aluno, pronto, eu estou te emprestando esse aqui, você vai me prestar conta desse. Tá? Então, emprestou uma caixa, o rei empresta a caixa a um, e esse um empresta um chocolate a outro. Tá? Colocando nomes, tá bom? O rei José emprestou ao primeiro credor João a caixa de chocolate, que emprestou a Mateus um chocolate. Chegou o dia da cobrança. João, cadê a caixa de chocolate que eu lhe emprestei? Aí ele vai chegar lá, imagem 1. Rei, eu não tenho, não consegui, tive prejuízos, não consigo lhe pagar. Eu devo, reconheço que eu devo, mas eu não tenho condições de lhe pagar. Aí o que o rei faz? Perdoa, tá certo. Já que você não tem condições de me pagar, eu acredito na sua fala, você não precisa me pagar. Vá em paz, não peques mais. Só que aí, ele vai cobrar daquele que emprestou um chocolate só. E não tem misericórdia. O rei que emprestou a caixa todinha teve misericórdia. Ele que só emprestou um, não teve. Essa forma de não perdoar, de ser carrasco, de ser maldoso, de ser ímpio, de ser malvado, chega aos ouvidos do rei. E é claro que todos os nossos feitos, nós vamos associar toda essa história com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus soberano, Pai celeste, e associando essa história, nós vamos entender que o Pai tem liberado perdão através de seu Filho e que nós precisamos perdoar também. Mas quando nós não perdoamos uma pequena dívida, nós somos culpados da grande dívida que nós tínhamos. A nossa alma que estava destinada ao inferno. Tá? Se vocês não quiserem utilizar a palavra inferno na sala, tem professor que já nem gosta mais, já nem usa, mas é preciso compreender que são dois caminhos, céu e inferno. Porta estreita, porta larga. Então, esses conceitos precisam ser trabalhados também, inclusive nos primários, tá bom? E aí, não perdoou. Temos aqui a outra imagem. Ó, o que acontece com ele? Tá? Ele tinha uma dívida muito grande, recebeu perdão por essa dívida, mas não perdoou o que devia menos. E aí volta para memorizar. Quando vocês terminarem de expor isso aqui, aí pergunta para os alunos, qual o texto do para memorizar? Perdoe uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou. Então, perdão é essa liberação aí da dívida que nós tínhamos, e nesse caso que alguém tinha conosco. Por fim, nós temos aqui a última imagem, que é já na contextualização de ensinar a perdoar uns aos outros. E aí vocês vão ter, né, a professora lá na Escola Bíblica Dominical, quando trabalhar esse assunto, que as crianças possam se abraçar, se confraternizar e, em algum momento que tiveram alguma discussão, alguma arenguinha, deixar de lado isso e se aproximar. E aí eu trago para vocês também, como sugestão, uma
pequena ilustração, tá? Nessa pequena ilustração, eu trago barbante, tá? Vocês podem utilizar barbante, tá? Outra situação de que eu trago duas cores porque eu quero enfatizar na cor vermelha o sangue de Jesus, tá? Então eu trago aí um barbante branco, a liberação de um pedido de desculpa, tá? Desculpa, tá? Mas não foi uma desculpa, mas a pessoa não desculpou com o coração liberando perdão. Então esse pedido de desculpa, ele acaba não surtindo tanto efeito, porque naquele momento houve ali um suposto perdão, mas depois, né, esse perdão foi rompido, tá? Ele se rompeu facilmente. Enquanto que na liberação do perdão, aí o barbante vermelho ele é mais forte um pouquinho, tá? Mas vocês utilizam de forma que ele não consiga se romper, tá? E aí essa ideia, né, de o sangue de Jesus na liberação do perdão vai unir as duas pessoas, os dois corações, tá? Então, ideia de perdão. Aí, perdão liberado. O presente de Deus, de volta aqui. Presente de Deus, tá? Peguei lá aquela caixinha de chocolate que levei para a escola. Devolve João, devolve Mateus, bota aqui o chocolate. Ok. Agora vamos fazer justamente a entrega dos bombons aí para o pessoal. Entregou os bombons? Aí vocês pedem o seguinte, tá? Na caixinha do bombom, vocês vão me devolver apenas o papelzinho, tá? Então, depois de abrir, de comer, vai devolver o papelzinho. Mas devolve dizendo que atributo, que qualidade, que coisa o coração do crente precisa ter. A gente fala muito de valores. Eu não sei se as crianças vão estar compreendendo a ideia do valor, mas usa palavras boas. Então, que qualidade boa o crente precisa ter no seu coração? Nós estudamos hoje o quê? Perdão. E o que o perdão traz? Paz, amor, tranquilidade, alegria. Inclusive na tarefinha. Vocês vão ter a palavra perdão, ela formada de algumas letras das palavras paz, alegria, amor, mansidão e outras qualidades que o coração do crente precisa ter, tá bom? Então, feito isso, comeu lá o chocolate, tá? Aí colocou, aqui eu estou depositando nessa caixinha paz, o outro, alegria, amor, tranquilidade, perdão. E se for repetir paz, amor, não tem problema, contanto que eles coloquem na caixinha essas qualidades. Colocou, fechou a caixinha, tá? Então, essa caixinha é o nosso coração. O coração do crente precisa estar cheio dessas coisas. Só que quando nós liberamos o perdão, vamos agora associar essa caixinha ao perdão, tá bom? E perdão é o quê? A gente leu logo no começo, né? O ponto central da lição. Perdão é o quê? Presente. Então, ó, você leva lá um papel de presente, se não tiver, tá? Eu estou utilizando aqui o manto real, tá bom? Mas se você tiver um papelzinho de presente, ó, embrulha lá, embrulhou para presente, colocou a fitinha e quem está recebendo o presente está recebendo as qualidades que estão aqui dentro. O perdão nas diversas qualidades que vocês depositaram. Amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, olha, pureza, equilíbrio, amizade, todas essas qualidades aqui na caixinha de presente que está no coração de quem liberou o perdão. Que Deus abençoe e que essa aula seja maravilhosa, rica para a aprendizagem dos vossos alunos. Nos encontramos na próxima aula e, se possível, comente aqui abaixo da descrição do vídeo de onde você é, de onde está assistindo, de onde nos dá essa audiência e, se possível,
colabore aí contribuindo conosco como melhorar a próxima aula, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.